Análise combinatória. Com esse tema, a gente começa aqui o curso de raciocínio lógico matemático, ou também raciocínio lógico quantitativo. Observe, se você está me assistindo agora, muito provavelmente, quem está assistindo a esse DVD não pôde participar dos meus cursos presenciais. Logo, neste curso, eu vou procurar detalhar algumas coisinhas e inclusive prevendo possíveis perguntas que você, ao me assistir, pode estar pensando em fazer. Observe, a análise combinatória nós vamos dividir em três situações. Vamos dividir em princípio de contagem, arranjo e combinação. Começaremos por princípio de contagem. E logo de início, nós vamos evitar, eu vou evitar tratar de algo mais complexo e eu vou procurar levar até você a simplicidade da coisa. Ou seja, eu vou mostrar qual é a necessidade do princípio de contagem, como é que ele é feito. E em seguida nós vamos resolver uma bateria de questões baseadas neste básico. Algo assim bem que geralmente alguns alunos pensam, poxa, mas está muito fácil, está muito simples. Mas eu sempre digo isso no início de cada curso. Melhor não negligenciar aquilo que parece muito simples. Principalmente quando se trata de ciências exatas, matemática, física, raciocínio lógico. Eu digo isso sempre, principalmente nos cursos de raciocínio lógico argumentativo. Mas aqui também, neste curso de raciocínio lógico matemático, vale esta premissa. É necessário não negligenciar, é necessário não deixar de lado algum conteúdo simplesmente por achar que está muito simples, tá? Mas vamos começar. Qual é a ideia, deixa eu apagar aqui, qual é a ideia do princípio de contagem? Princípio de contagem. Este apagador não está muito legal. Princípio de contagem. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Uma situação bem corriqueira, acontece sempre, todos os anos, né? Deseja-se emplacar carros em um município. E aí, algo que você vê todos os dias e facilmente você pode deduzir sem a necessidade de cálculo. Mas professor, por que ensinar algo que eu não vou precisar calcular, fazer o processo de contagem? Quero apenas de início que você perceba como as coisas funcionam. Depois que você perceber como as coisas funcionam, aí sim, nós vamos complicando devagarinho. Vamos ver. Imagine o emplacamento de carros. Se você observar os carros no Brasil, você verá que nós temos duas seções. Numa nós temos 3 letras. Antigamente eram 2, agora são 3. Então um conjunto de 3 letras que vão combinar com um conjunto de 4 algarismos. E aí a gente forma as placas. Vamos esquecer as letras por enquanto e vamos pensar apenas nos números. Então nós temos aqui uma placa de carro. Vamos colocar aqui 4 gavetinhas, simulando os locais onde os dígitos vão estar, né? Temos aqui placa de carro. Aí a pergunta é muito simples e provavelmente você já tenha a resposta. Mas por favor, vá até o final. Quantos carros poderiam ser emplacados? Ou quantos carros podem ser emplacados utilizando 4 algarismos? Quantos carros podem ser emplacados? Bom, olha como se resolve pelo princípio de contagem. No primeiro dígito, obviamente a gente pode ter de 0 a 9. A gente pode ter 10 algarismos aqui. De 0 a 9. Então no primeiro dígito aqui, no primeiro local da placa, eu posso ter 10 algarismos.
No segundo local da placa, da parte numérica da placa, eu também posso ter 10 algarismos. Por quê? Eu posso ter aqui de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu posso ter 10 algarismos também aqui. Mais uma vez, no terceiro, também de 0 a 9. A gente vai ver daqui a pouco que nem sempre será tão fácil assim, tá? De 0 a 9 aqui, no terceiro local, eu posso ter também 10 algarismos. E aqui, também posso ter algarismo de 0 a 9, eu posso ter 10 algarismos aqui. Olha como é muito simples. Como eu calculo então? Pessoal, basta multiplicar. É por isso que a gente chama também o princípio fundamental de contagem, ele é chamado de princípio multiplicativo. Eu prefiro o princípio de contagem, mas em geral alguns autores dizem princípio multiplicativo. Por que isso? Olha, é só multiplicar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Ou seja, 10.000 carros podem ser emplacados, 10.000 carros podem ser emplacados se não tivéssemos letras, se tivéssemos apenas os 4 números, 10.000 carros poderiam ser emplacados. Ou seja, nós temos aqui 10 elevado à quarta potência. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado à quarta potência, que vai resultar em 10.000. Aí você me diz, mas professor, nossa, como posso assistir isso? Como posso assistir um DVD onde o professor explica para mim algo que eu simplesmente calculo de cabeça? E aí você diz, ora, claro, se vai de 0, 0, 0, 0 até 9, 9, 9, 9, se vai de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 até 9.999, obviamente são 10.000 carros. Eu não precisaria utilizar princípio algum para fazer esse cálculo. Mas você vai ver agora que nem sempre será tão fácil assim. Por que não? A gente introduz agora em você as restrições. Obviamente, o princípio de contagem, o princípio da contagem, as formas de contagem, vão nos ensinar a trabalhar, a fazer a contagem, obedecendo a algumas restrições. Vamos para uma suposição. Vamos imaginar que em determinada cidade, que possui um prefeito muito excêntrico, em determinada cidade o prefeito decide que não sei se ele pode fazer isso, se é legal, a gente não está vendo aqui um caso legal, né? Mas de repente o departamento de trânsito de determinada cidade aceitou algumas restrições impostas pelo prefeito daquela cidade. E aí o prefeito é supersticioso, ele diz, olha, na minha cidade as placas de carro não poderão ter números repetidos. E aí? Na cidade desse prefeito, por exemplo, ele não poderia ter essa placa aqui, 9999, nos números. A parte numérica não poderia ter esta placa 9.999. Ou seja, o prefeito diz para você, faça para mim um cálculo. Eu preciso saber quantos carros podem ser emplacados em minha cidade. Lembra, pessoal, que a gente não está considerando letras, apenas os números. Né? Como era antigamente, quando poucos podiam ter carros 100 anos atrás, me disseram que você tinha apenas números e não letras. Então, observe. Mas de repente este prefeito diz, eu quero que na minha cidade, os carros, cidadezinha pequena, vamos imaginar, a placa dos carros não tenha números repetidos. Então não poderei ter, por exemplo, a placa 9.999, não poderei ter a placa 5053, porque está repetindo o algarismo 5, e assim por diante. Não poderemos ter. Aí nós temos uma complicação. E agora o que fazer? Então, a partir deste momento, a gente introduz o estudo das restrições dentro do princípio de contagem.
Observem que eu abandonei, de certa forma, algumas teorias sobre o princípio de contagem. A gente vai falar delas mais tarde. Mas eu já preferi começar a análise combinatória de forma prática. Porque é grande o número de alunos que não conseguem entender primeiro o porquê disso aí. E depois o como calcular. Então a gente já está introduzindo exemplos práticos. Então vamos trabalhar com placa de carro por um bom tempo para ficar tranquilo isso aí para você. O cuidado especial é porque provavelmente você que está me assistindo, você que está vendo esse DVD, não pôde participar de algum curso meu, algum curso presencial. Então veja bem, trabalhando com restrições. Como é que a gente trabalha com restrições? Ótimo. A gente viu aqui que em cada local de dígito da placa, a gente trabalhou tendo em vista 10 elementos. Não foi isso? 10 elementos. 10 elementos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Ora, muito simples. Já que o dígito utilizado, o número, o algarismo utilizado no local do primeiro dígito não pode ser repetido nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, é simples. O que eu faço? Ok, vamos novamente colocar aqui, mostrar novamente como vai funcionar, porém agora nós vamos desenhar, nós vamos calcular a quantidade de carros que podem ser emplacados na cidade desse prefeito, que simplesmente, lembrando que a gente não está trabalhando com letras, só com números, e simplesmente o prefeito diz que não quer placa com números repetidos. Para ele, número repetido dá azar. Ok? Então, o que a gente faz? Vamos novamente pela regra geral da contagem. A gente vai fazer o quê? A gente sabe que no primeiro elemento da placa, o primeiro algarismo, obviamente, ele poderá ir de 0 a 9, tranquilamente, não poderá? Óbvio. E aí, então, eu terei 10 elementos. Poderei ter aqui 10 algarismos, qualquer um dos algarismos de 0 a 9. Mas no segundo local, eu já não poderei ter 10. Por que não? Porque eu não posso repetir o algarismo utilizado aqui no primeiro espaço. Não posso repetir o algarismo utilizado no primeiro espaço. É uma restrição imposta por quem me contratou para fazer a contagem. Então, para esta contagem, agora existe uma restrição. Vocês viram que antes não existia restrição. Antes, simplesmente, nós achamos 10 mil carros. 10 elementos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Mas agora, no segundo local, no segundo espaço, já não poderei mais ter 10 elementos. Terei que ter 9. Então, aqui, de 0 a 9, porém, menos 1. Eu vou colocar só esse símbolo aqui para a gente entender. Ok, de 0 a 9, porém, menos 1. Então, enquanto no primeiro espaço eu terei 10 elementos, no segundo espaço eu poderei ter qualquer um dos 10 algarismos, no segundo espaço só me sobram 9 possibilidades. Vamos chamar de possibilidade. Aqui eu terei 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no primeiro. Porque no primeiro não vai ter problema de repetição, óbvio, né? No primeiro. Mas no segundo aqui já é um problema. Porque o algarismo utilizado no início do número dessa placa, gente, por favor, não confundam algarismo com número. A gente vai chamar de número um conjunto, um ou mais algarismos que expressam uma quantidade. Número. Já algarismo é algo bem individual, tá? Ok. Então nós temos aqui 9, obviamente. Na terceira casinha, no terceiro espaço, ou melhor, vamos utilizar a linguagem matemática? Nós temos aqui, no espaço, o algarismo da centena, está aqui, né? Milhar, centena, dezena e unidade. No algarismo do milhar, eu tenho 10 possibilidades. Mas aqui, no algarismo da centena, só poderei ter 9, porque eu não posso repetir um que seria utilizado aqui, que foi utilizado aqui. Já no algarismo das dezenas, eu não poderei ter nem 10 nem 9. Terei que ter 8. Terei que ter 8. Há 8 possibilidades aqui.
Porque os dois algarismos utilizados antes, quaisquer que sejam eles, não poderão ser repetidos aqui, ok? E o algarismo das unidades? Ele só poderá ter 7. Apenas 7. Ele não poderá ter mais, porque 3 outros algarismos já foram utilizados antes. Então não poderão ser repetidos ali. O que eu faço então? Mais uma vez, eu vou fazer a multiplicação. 10, vamos multiplicar, olha aqui. Multiplicar. 10 vezes 9, 90. Ok. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, ok? 8 vezes 9, 72. Conserva o zero aqui, 720. 720 vezes 7. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 2, 14. 4 leva 1. 7 vezes 7, 49. 1, 50. Ok? Então, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 2, 14. 4 leva 1. 7 vezes 7, 49. 1, 50. 5.040. Ou seja, este prefeito excêntrico, só com esta restrição, apenas 5.040 carros poderão ser emplacados nessa cidade, com essa restrição. Lembrando que neste caso, obviamente também, a gente está levando em consideração que nenhum carro terá placa numérica igual. Se determinado carro tem a placa 5.134, não haverá outro carro com esta mesma placa. E nessa cidade especial, o prefeito exige que não haja repetição de números, não haja repetição de algarismo na formação da placa. Então, eu espero que você tenha entendido este princípiozinho. Daqui a pouco a gente vai ver algo mais que vai esclarecer um pouco mais isso aí. Então, fica desta aula o seguinte: o princípio de contagem, você começa aqui distribuindo os elementos, então você percebe que, já que nós temos os números naturais, qualquer número natural de 0 a 9 poderia ser utilizado aqui, então nós temos 10 elementos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Por isso, 10.000, 10 à quarta potência. Mas a imposição de restrição é que vai exigir de você um malabarismo matemático, um malabarismo lógico no princípio de contagem. E uma das restrições a gente acabou de ver, essa restrição, quando se diz que os algarismos não podem ser repetidos. Então é só você ir diminuindo a quantidade de algarismos que haveria de ser repetido. A gente vai agora trabalhar com mais alguns exemplos para ficar melhor esclarecido isso aí.